A Organização Mundial da Saúde vê risco elevado na variante Ômicron e você vai ver também. Ministro da Saúde reforça que a vacinação é a principal arma contra a Covid. Inflação do aluguel desacelera em novembro, mas ainda acumula alta de 18% em 12 meses. Mais de 130 balsas foram apreendidas em operação contra o garimpo ilegal no Amazonas. E ainda, depois de 4 anos sem vencer o Flamengo, Palmeiras faz 2 gols e se consagra tricampeão da Libertadores. Você vai ver a partir de agora. Uma boa tarde para você, seja bem-vindo. Apesar da Organização Mundial da Saúde ter advertido que a nova variante representa um risco para o planeta, ela também pontuou que existem muitas dúvidas sobre o potencial de danos que ela pode causar e reiterou que nenhuma morte associada à variante Ômicron foi registrada até o momento. A nova variante Ômicron do coronavírus representa um risco muito elevado para todo mundo. A advertência é da Organização Mundial da Saúde, que também destacou as muitas incógnitas sobre a variante, especialmente sobre o perigo real que representa. De acordo com um documento técnico, até o momento não se registrou nenhuma morte associada à variante Ômicron. O texto fornece conselhos às autoridades internacionais para tentar frear o avanço da cepa. A OMS lembrou que as mutações da variante podem conferir a capacidade de escapar de uma resposta imune e aumentar a vantagem em termos de transmissibilidade. O documento ainda destaca que, em função das características, podem existir futuros picos de Covid-19 com possíveis consequências severas. A organização ressalta que as incógnitas sobre a variante são inúmeras. A comunidade científica tenta entender o nível de contágio, a proteção das vacinas contra a cepa e se a variante causa sintomas mais graves. Cientistas acreditam que a África do Sul, onde a variante Ômicron do novo coronavírus foi detectada pela primeira vez, deve superar 10 mil novos casos diários até o final desta semana. O epidemiologista sul-africano Salim Abdul Karim fez um alerta nesta segunda-feira sobre a situação do país a partir da descoberta da variante Ômicron do novo coronavírus. A cepa apresenta um grande número de mutações e os cientistas correm contra o tempo para determinar os riscos reais. Podemos esperar uma transmissibilidade mais alta, ou seja, teremos mais casos rapidamente. Já estamos vendo as primeiras evidências e, se isso ocorrer, podemos superar mais de 10 mil casos até o final desta semana. Veremos a pressão sobre os hospitais nas próximas 2 ou 3 semanas. O anúncio da detecção da nova variante provocou pânico e, em poucas horas, muitos países decidiram fechar o território aos viajantes procedentes do sul da África. Nesta segunda, o governo sul-africano disse estar desapontado com as nações do continente que se juntaram a países estrangeiros para proibir viagens. É muito lamentável, e direi até mesmo triste falar sobre as restrições de viagem impostas por um país africano. Ainda há muitas incógnitas sobre a nova variante, especialmente a respeito da virulência e da transmissibilidade. De acordo com as primeiras observações, cientistas acreditam que as vacinas anti-Covid atuais vão continuar sendo eficazes contra as formas graves da doença. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, tranquilizou a população em relação à nova variante do coronavírus que surgiu na África do Sul. Segundo ele, a principal arma contra a Covid é a vacinação e o Brasil está bem preparado. Marcelo Queiroga participou de uma reunião no Ministério da Saúde para discutir a nova variante do coronavírus, a Ômicron, e as estratégias de combate. O ministro reafirmou que a principal arma contra a Covid é a vacinação. Segundo ele, o cenário epidemiológico no Brasil é de maior tranquilidade em função da campanha de imunização. Gostaria de tranquilizar todos os brasileiros, porque os cuidados com essa variante são os mesmos cuidados com as outras variantes. E a principal arma que nós temos para enfrentar essas situações é a nossa campanha de imunização. Nesse particular, o Brasil, como vocês sabem, vai muito bem. Nós já distribuímos mais de 372 milhões de doses de vacina e dessas, 308 milhões já foram aplicadas nos brasileiros. É por isso que hoje vivemos um cenário epidemiológico de maior tranquilidade. O surgimento da nova variante do coronavírus foi confirmado em regiões da África. Batizada de Ômicron, a letra O do alfabeto grego, a cepa foi identificada em Botsuana, país vizinho à África do Sul,
em meados de novembro. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a variante pode se tornar responsável pela maior parte de novos registros de infecção em províncias sul-africanas. No Brasil, por medida de precaução, o governo federal decidiu restringir a entrada de passageiros vindos da África do Sul, de Botsuana, Lesoto, Namíbia, Zimbábue, Eswatini, Angola, Malawi, Moçambique e Zâmbia. Para a população, é importante estar com a imunização em dia de todas as doses. As medidas de proteção contra a Covid, como o uso de máscaras, como evitar aglomerações e higienização das mãos, devem ser mantidas por todos os brasileiros. Diante do novo cenário por conta da variante, a Prefeitura de São Paulo estuda adiar a liberação do uso de máscaras em ambientes abertos. A gestão pretendia seguir o cronograma de flexibilização da obrigatoriedade a partir do dia 11 de dezembro. Com a variante Ômicron se espalhando pelo mundo, o secretário de Saúde da cidade de São Paulo, Edson Aparecido, considerou ser temerária a liberação de medidas de restrições como o uso de máscara em ambiente externo para as próximas semanas. A variante foi registrada pela primeira vez na África do Sul e já é considerada aquela com o maior número de mutações. Especialistas estudam e tentam descobrir o quanto ela é de fato transmissível ou perigosa. A gestão municipal ainda aguarda resultados de um estudo próprio, mas a orientação, que era de seguir o cronograma estabelecido pelo governo, pode mudar. Um novo parecer sobre o assunto deve ser divulgado no dia 6 de dezembro, data prevista para a conclusão das análises feitas pela Secretaria Municipal da Saúde sobre a viabilidade dessa flexibilização. Neste domingo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que um passageiro com passagem pela África do Sul e que desembarcou em Guarulhos, na Grande São Paulo, testou positivo para a Covid-19. O sequenciamento genético para identificação da cepa do vírus está sendo feita pelo Instituto Adolfo Lutz e a previsão é que a análise fique pronta em até 5 dias. O paciente, que já está em isolamento, tem esquema vacinal completo. É um homem de 29 anos, morador de Guarulhos, que veio da Etiópia, somente com sintomas leves da doença. E vamos aos números da pandemia. O Brasil segue com estabilidade na média móvel de mortes. Apesar disso, 1/3 dos estados não registrou óbitos nas últimas 24 horas. O Brasil contabilizou mais 92 novas mortes por Covid-19 de um dia para o outro. Agora são 614.278 vítimas da doença no país. O governo também registrou 4.043 novos casos em 24 horas. São mais de 22 milhões e 80 mil diagnósticos de coronavírus confirmados desde o início da pandemia. A média de mortes está em 228 vítimas por dia. Segue abaixo de 300 pelo 27º dia seguido. Com uma variação positiva de 11,82% em relação a 2 semanas atrás, a curva volta a apresentar tendência de estabilidade. A média móvel de casos indica 9.090 novos registros diários, com uma diminuição de 18,61% em relação a 2 semanas, apresenta tendência de queda. No cenário que mostra a evolução da doença por regiões, hoje, 8 estados apontaram alta. Já em estabilidade, agora estão 9 estados: Acre, Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e São Paulo. 7 unidades da federação apresentam queda: Ceará, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Não divulgaram os dados Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Tocantins. E vamos falar de vacinação. O Brasil chegou a 307.585.000 doses aplicadas. Mais de 15 milhões já receberam a 3ª dose da vacina. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 158.798.000 pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 74,44% da população, enquanto mais de 132.896.000 brasileiros tomaram a segunda dose ou a dose única, o que representa 62,3% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em mais de 15.890.000 pessoas, 7,45% da população.
A inflação do aluguel desacelerou em novembro, mas apesar do resultado, os contratos de locação com vencimento em dezembro vão ter reajuste de quase 18%. O índice geral de preços mercado, usado para corrigir a maioria dos contratos de aluguel no Brasil, registrou uma leve alta em novembro, após ter registrado uma taxa maior em outubro. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, o índice acumula alta no ano e em 12 meses. O resultado acumulado dos últimos 12 meses, aquele que pode ser usado para reajustar os contratos de locação de dezembro, é o menor desde agosto do ano passado e confirma a trajetória de desaceleração do indicador iniciada no último mês de junho, quando os aluguéis dispararam mais de 37%. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, a desaceleração do IGPM é resultado da queda dos preços das matérias-primas, como o minério de ferro, a soja e o milho, que contribuíram para a manutenção da inflação ao produtor. Morreu neste domingo, aos 79 anos, o empresário Frank Williams. O anúncio foi feito pela sua equipe através das redes sociais. Considerado uma das lendas do automobilismo mundial, Frank foi ex-piloto, mecânico e fundador da equipe de Fórmula 1 Williams Racing. Sob seu comando, a escuderia conquistou 313 pódios, com 114 vitórias e contou com grandes nomes do automobilismo brasileiro, entre eles o piloto Ayrton Senna. A causa da morte ainda não foi divulgada. E você vai ver depois do intervalo, o time de futebol português detecta 13 casos da variante Ômicron. E ainda, Palmeiras é tricampeão da Libertadores. Nós voltamos já. Estamos de volta ao vivo, agora são 13 horas e 16 minutos no horário de Brasília. Aconteceu ontem o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Nas versões impressa e digital, a segunda prova teve questões de química, física, biologia e matemática e suas tecnologias. Quem não pôde comparecer para a realização do exame por estar com sintomas de doenças infecto-contagiosas ou que foram afetados por problemas logísticos no momento da prova, tem entre os dias 29 e 3 de dezembro para fazer o pedido de reaplicação. De acordo com o cronograma do INEP, o gabarito da prova deve ser divulgado no dia 1º de dezembro. Mais de 130 balsas foram apreendidas em uma operação contra o garimpo ilegal no Amazonas. Nas últimas semanas, centenas de garimpeiros encostaram no Rio Madeira para exploração de ouro. Com o apoio das Forças Armadas, a Polícia Federal realizou uma operação contra o garimpo ilegal no Rio Madeira, no Amazonas. 3 pessoas foram presas e 131 balsas usadas pelos garimpeiros foram apreendidas ou destruídas. Nas últimas semanas, centenas de balsas e dragas atracaram em um único ponto do Rio Madeira para exploração em massa de ouro. Na semana passada, havia pelo menos 300 balsas sem licença ambiental para mineração na região. O Ministério Público de Contas acionou o Tribunal de Contas da União para investigar uma possível omissão de órgãos fiscalizadores no combate ao garimpo ilegal no Rio Madeira. Os garimpeiros começaram a se dispersar após o governo prometer uma ação de combate ao garimpo ilegal. O primeiro-ministro das Ilhas Salomão afirmou ontem que os distúrbios dos últimos dias foram planejados para destituí-lo do cargo. Manifestantes pedem a saída do governante por considerá-lo corrupto. A denúncia foi feita pelo chefe de governo deste país insular do Pacífico em um discurso transmitido pela televisão. O premier disse que não vai renunciar e que o governo está plenamente comprometido e que não vai ceder às más intenções de alguns. Muitos habitantes do país acreditam que o governo de Sogavari é corrupto e está em dívida com a China e outros interesses estrangeiros. Os manifestantes direcionaram sua indignação diretamente ao comando do país. Na quarta-feira, a multidão tentou incendiar o parlamento e a residência privada do primeiro-ministro. Agora a capital parece recuperar a calma após dias de distúrbios violentos que deixaram mortos. A economia das Ilhas Salomão,
onde vivem cerca de 800 mil pessoas, está prejudicada após 2 anos de isolamento devido à pandemia. A ilha caribenha Barbados pretende cortar laços com a monarquia britânica para se tornar a república mais jovem do mundo. A atual representante da Ilha de Barbados, a governadora-geral Sandra Manson, vai substituir a Rainha Elizabeth II como chefe de Estado. A primeira presidente foi eleita em outubro, um ano após a primeira-ministra Mia Mottley declarar que o país abandonaria totalmente o passado colonial. Na cerimônia, o príncipe Charles é o convidado de honra e será condecorado com a Ordem da Liberdade de Barbados, a maior homenagem nacional. Sinto que ser uma república é algo bom. Depois de se tornar independente, você tem que seguir em frente. Então acho que é uma boa mudança entrar em uma república. Você está sozinho e tem diferentes maneiras de tomar decisões com base nisso. Com 285 mil habitantes e séculos de influência britânica, a ilha caribenha viveu mais de 200 anos de escravidão, quando chegou à independência final de Barbados em 1966. Hoje, a crise econômica causada pela pandemia de Covid-19 assusta, e muito. O desemprego é de quase 16%. O período revelou excessiva dependência do turismo, que, ironicamente, é sustentado principalmente pelos visitantes britânicos. É realmente para ver a partir de agora o que acontece no futuro, porque a pandemia de Covid ainda existe e isso por si só trará seus próprios desafios para avançarmos como nação e nos tornarmos uma república. Estou sentado no banco de trás e observando, vendo o que está acontecendo. As negociações sobre o acordo nuclear iraniano recomeçaram nesta segunda-feira em Viena. A delegação de Teherã se disse determinada a obter um acordo, embora os analistas antecipem grandes obstáculos para uma retomada rápida do acordo de 2015. A delegação da República Islâmica do Irã está em Viena com a firme determinação de alcançar um acordo e acredita que as conversações serão frutíferas. Em junho, os negociadores encerraram a primeira fase das conversações com um tom positivo e afirmaram que estavam perto de um acordo. Mas a perspectiva mudou com a chegada ao poder do presidente ultraconservador iraniano Ebrahim Raisi. O Irã ignorou durante meses os apelos dos países ocidentais para a retomada das negociações, enquanto fortalecia seu programa nuclear. O acordo de 2015 contemplava suspender algumas sanções econômicas contra o Irã em troca de limites rígidos a seu programa nuclear. Mas o processo começou a ser desmantelado em 2018, quando o então presidente americano Donald Trump retirou os Estados Unidos do acordo e retomou as sanções. No ano seguinte, Teherã respondeu, ultrapassando os limites da atividade nuclear definidos no pacto. E voltando a falar sobre coronavírus, a variante B1.1.529, também chamada de Ômicron, em poucos dias colocou o mundo todo em estado de alerta. Mas ainda são muitas as dúvidas a respeito dessa nova variante detectada na África do Sul. E a nossa equipe de jornalismo conversou com especialistas para entender o que se sabe até agora sobre a variante Ômicron. Vamos conferir. Estudos apontam que a variante Ômicron apresenta uma ampla gama de mutações. Segundo a comunidade médica, a grande preocupação é que essas modificações se concentrem em uma parte do vírus chamada espícola, que é usada para facilitar a entrada na célula do corpo humano. Quando a espícola se modifica, fica mais fácil, muitas vezes, o vírus entrar na nossa célula, então ele se torna um vírus mais infectante. E também ele pode ser um vírus que escapa da nossa defesa imunológica, ou seja, com muitas modificações, pode ser que o vírus não seja reconhecido pela nossa imunidade induzida pela vacina. Mas, segundo o infectologista, logo será possível saber se pessoas vacinadas produzem ou não os anticorpos capazes de destruir o vírus. O que vai se fazer agora é buscar sangue de pessoas vacinadas, extrair desse sangue os anticorpos e pôr em cima do vírus, de uma cultura que nós chamamos de vírus, e ver se neutraliza o vírus. Se isso acontecer, presume-se que a proteção das vacinas atualmente disponíveis é eficaz.
O que se sabe até aqui é que não estão imunes à nova variante aqueles indivíduos que em algum momento contraíram o coronavírus, porque, segundo a OMS, já há evidências que sugerem um risco elevado de reinfecção. O que eles estão vendo é que as pessoas da África do Sul que estão adquirindo essa doença, né, com essa nova variante, são pessoas que já tinham tido Covid anteriormente. Então, eles estão percebendo que essa variante consegue se espalhar em uma população, mesmo entre pessoas que já tiveram Covid. Desde que a pandemia chegou ao Brasil, muita coisa mudou. Muitas pessoas passaram a trabalhar, a comprar, fazer consultas médicas e até a matar a saudade das pessoas que amam, quase que exclusivamente pela tela do computador ou do celular. E agora, a pergunta que fica é a seguinte: será que nós já devemos esperar por novas restrições num futuro próximo? Eu acho que nós não temos nenhuma razão para, neste momento, ampliar as restrições, mas nós temos razão para não afrouxar, né, o que nós temos como regra. Então, a meu ver, nós deveríamos parar com as aberturas e observar nas próximas semanas. Semanas em que estão previstas aglomerações, com as confraternizações de fim de ano, início das férias e chegada das festas. Eu hoje manteria pelo menos um pé no freio ali para interromper tudo isso caso a situação piore. De qualquer forma, não é preciso pânico, como orienta esta psicóloga. É um dia de cada vez, alimentando a esperança de que nós vamos conseguir sair disso totalmente, né? Então a dica é: continue com a precaução, mas cuide da saúde mental se alimentando de coisas positivas, né? Vamos buscar uma egrégora melhor do que foi anteriormente. Nós já sobrevivemos e vamos continuar sobrevivendo a essa doença. Portugal detecta os primeiros casos da variante Ômicron em jogadores belenenses. Um dos atletas que testou positivo tinha feito uma viagem recente à África do Sul. No sábado, o modesto clube do bairro de Belém, em Lisboa, se viu em uma situação surreal, privado de 14 jogadores do elenco por um surto de Covid, além do treinador e vários integrantes da comissão técnica. O belenenses teve que escalar atletas improvisados, incluindo um goleiro na posição de atacante. Ainda assim, a equipe só entrou em campo com 9 jogadores, sem substitutos no banco de reservas. A partida provocou grande polêmica porque foi interrompida apenas no início do segundo tempo, quando o belenenses tinha 6 jogadores e o Benfica vencia por 7-0. O jogo foi chamado por muitos de farsa e vergonha. Pela terceira vez, o título de melhor time da América do Sul ficou para o Palmeiras, que além da glória recebe uma premiação de 22 milhões de dólares, cerca de 125 milhões de reais. Quem diria? O rubro-negro carioca, que estava invicto na competição e com a maioria no estádio Centenário, até tentou. A equipe paulista abriu o placar logo no início do primeiro tempo com um gol do meia Rafael Veiga. Na segunda etapa, o atacante do Flamengo, Gabigol, empatou para o rubro-negro. Mas na prorrogação, Daverson, aquele que voltou de uma temporada sem muito brilho na Espanha, marcou. E o Palmeiras quebrou um tabu de 4 anos sem vencer o rival carioca. E graças a Deus deu meu ronco esse gol, né? Fico muito feliz. Fala aqui, olhando para ele, sou muito grato que você fez por mim. Obrigado por confiar em mim. Obrigado por ter de volta. Resultado: Flamengo 1, Palmeiras 2. É o terceiro título do Verdão no torneio continental após as conquistas de 99 e 2020. O Palmeiras se iguala a São Paulo, Grêmio e Santos, os times brasileiros com mais troféus na Copa Libertadores. Após uma chegada de muita festa em São Paulo, os palmeirenses já prometem ao menos uma semana de muita comemoração pelo tricampeonato. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Já tem mais informações com a Juliana Andariva. Uma boa tarde para você e até amanhã.